Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho do João, capítulo 13, nos versículos 34 e 35, Jesus vai dizer assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu a vós vos amei. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. É muito maravilhoso um momento em que se fala tanto de testemunho. Nisto todos saberão, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Testemunho. Não negaram o nome de Jesus. Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem. O amor, ele é abstrato. O amor é abstrato. O amor é um sentimento de pai pelo filho, não se pode medir, de mãe pelo filho, do namorado pela namorada, não se mede o amor. Amor é isso? Não, amor não é isso. O amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz, o que o amor produz. E a gente precisa então pensar sobre isso. No momento em que nós vimos a falência total de todas as entidades, todas as instituições no Brasil, elas estão desacreditadas. O brasileiro, ele não acredita no seu Congresso. E o mais interessante é que nenhum dos senadores deu um golpe militar. Ele não deu um golpe, ele não entrou lá pela força, ele entrou lá pelo voto. Nenhum deles entrou lá pela força, entrou pelo voto. E eu digo assim, mas esses caras estão lá porque o brasileiro não sabe votar. Então eu não sei votar, eu sou brasileiro. Eu não sei votar. E aí nós vamos para a rua fazer campanha para que feche o Senado Federal. Não tem que fechar, tem que trocar as pessoas corruptas que estão lá pelo voto. Eles entraram lá pelo voto. Eles precisam ser trocados pelo voto. Mas o que está acontecendo? Nós não compreendemos o momento que nós estamos vivendo. Não compreendemos. O casamento faliu. O Supremo Tribunal Federal faliu. E a igreja faliu. Não, mas nós não podemos dizer isso. Podemos dizer isso. No momento em que nós vemos uma igreja vivendo num mundo negando o nome de Jesus, ela faliu. Ela não cumpre o papel pelo qual ela foi criada. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. O momento que as portas do inferno prevalecem sobre ela, ela faliu. A história da igreja, ela começa com um Pedro recebendo as chaves do céu. E as chaves do céu nada mais são do que mensagens poderosas capazes de transformar as pessoas. Isso foi o que o Pedro recebeu. A chave do céu é uma mensagem, uma autoridade para proferir uma mensagem. E na primeira mensagem dele, 3.000 pessoas se converterem ao Evangelho. É a chave. Mas ele recebeu a chave para virar papa? Não. Ele recebeu a chave para abrir o reino de Deus às pessoas. Abrir o reino de Deus às pessoas. E não é para virar papa. Nós chegamos numa geração em que as pessoas elas vão se desesperar. Porque não tem mais aonde correr, não tem aonde se apegar. Quando a gente tenta falar de Jesus para alguém, ele olha e diz, mas o Jesus que você está me anunciando, ele é impotente. Olha como é que está o mundo, olha como é que as coisas estão. Ele é impotente. Não, ele não é impotente, querido. Não é. No momento em que eu escolho, ele é potente. Porque a impotência dele seria me aniquilar sem me dar a oportunidade de escolher. Ele poderia ter resolvido isso lá com Adão, há 6.000 anos atrás. Era um único indivíduo, desobedeceu, fulmina ele, aniquila ele, bota um raio em cima dele e resolve o problema.
Mas o intuito de Deus nunca foi resolver o problema assim. O intuito de Deus é: eu vou derramar amor sobre a sua vida e você vai me querer. Eu vou derramar benignidade sobre a sua vida e você vai me querer. Eu vou derramar bondade sobre a sua vida, você vai me querer. Isso sempre foi o intuito de Deus. Sempre foi o intuito de Deus. Nunca foi diferente disso. Mas ele nunca me tirou a possibilidade de dizer: eu não quero. Eu não quero. Tem um versículo na Bíblia muito interessante. É uma história que Jesus está contando. E ele vai dizer assim: se alguém limpa uma casa e deixa ela muito limpinha, quem é da igreja sabe do que eu estou dizendo. E ele não preenche aquele espaço com alguma coisa, virão outros 7 espíritos piores e vão habitar aquela casa. A gente começou uma série falando sobre os 7 espíritos de Deus, atuante na igreja, 7 espíritos de Deus. E Jesus está dizendo que quando na igreja não tem os 7 espíritos de Deus atuando, tem outros 7. O pessoal da igreja pentecostal logo imagina que é para expulsar demônio. Não, é para converter. É preciso se subordinar à palavra, é preciso acreditar em Deus e é preciso conversão, mudança de vida. Pedro, a porta do inferno nunca prevalecerá contra a minha igreja. Nunca prevalecerá contra a minha igreja. Mas se a casa for limpinha e o Espírito de Deus não habita, vem outros 7 em oposição para habitar aquilo ali. Entendeu? De tanto tempo você ouve esse versículo, você nunca tinha entendido. Entendeu agora? Chega um momento em que é definição para nós. É definição para quem? Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E aquele que é imundo, suje-se ainda mais. É isso que é Deus atuando na nossa história. Deus não faz nada? Faz sim. Tem o chamado dele. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é imundo, suje-se mais ainda. Não tem meio sujo, meio limpo, entendeu? Ou está querendo Deus, ou não tem nada a ver com Deus. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A meia-fé, a fé que vira fé líquida, a fé que vira crendice, a fé que vira superstição, não tem parte com Deus. Não é de Deus, não vem de Deus. Fé que vem de Deus produz fidelidade, fruto do Espírito. Então, nós estamos vivendo esse momento em que a igreja ela precisa rever os seus conceitos como filhos de Deus. Ela precisa rever. Por que acabou nas igrejas? Por que a igreja da nossa geração não tem escola dominical? Porque não atrai. Ah, mas a escola dominical, os jovens não vêm. Os jovens não vêm para a escola dominical, querido, porque o jovem tem o pé no mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Por que a igreja não mantém a escola dominical, apesar dos jovens irem embora? Porque a igreja salva. Porque quem salva não é Jesus, quem salva é a igreja. Então, o fato do menino ficar na igreja, ele vai ser salvo. Não vai, não. Não vai ser salvo. Ele vai ser salvo se ele crescer em graça e em conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai ser salvo se ele conhecer quem é o seu Senhor. Ele vai ser salvo se ele quiser imitar o seu Senhor. Ele vai ser salvo se ele se subordinar ao seu Senhor. Mas se ele vai embora porque a música da igreja não agradou a ele não tem parte com o Senhor. Ele é do Deus Pan. Ele vai ser envolvido nesse mundo que está aí, no pânico, no medo, e ele não tem parte com o Senhor. E se você é líder de igreja e você está me ouvindo, pensa nisso. Que tipo de crente você está fazendo? Quem são as pessoas que você está construindo para Deus? Jesus ele vai dizer uma frase maravilhosa. Maravilhosa. Dos que o Pai me deu, não teve nenhum que se perdeu, a não ser o filho da perdição. Porque dos que vêm a mim, nenhum eu lançarei fora.
e ninguém pode tomá-los da minha mão, porque o meu Pai, quem me deu, é maior do que todos. É maior do que todos. E o menino vai embora porque ele não gostou da música da igreja? Não faz sentido. Não faz sentido. Então chega um momento existencial para nós, da gente perceber o que a Bíblia tem nos falado. O que nós temos aprendido sobre uma casa que não foi ocupada e ela agora vai ser ocupada por 7 espíritos que não são os espíritos de Deus? Por que a gente vê isso e a gente não reage a isso? Por que a gente percebe essas coisas e, na verdade, ao invés de nós transformarmos a nossa mente pela renovação do entendimento, nós preferimos nos conformar com o mundo? E o que é conformar com o mundo? Eu já falei para nós aqui. O mundo que a gente vive hoje, ele é feito de propaganda. O mundo que nós vivemos hoje, ele é midiático. Tudo que eu acho que eu escolhi, eu não escolhi, alguém escolheu para mim. Alguém fez lavagem cerebral em mim para eu gostar das coisas que eu digo que gosto. E quanto mais eu gosto das coisas que o mundo me oferece, menos eu entendi a palavra de Deus. Menos eu entendi a palavra de Deus. Todas as vezes. E a pessoa vai dizer para você assim, você se lembra disso se você tem mais de 30 anos. O camarada olha para a pessoa e diz assim, bela camisa, Fernandinho. Você se lembra dessa fase? E a frase concluía assim, o mundo trata melhor quem se veste bem. Então esse era um dos motivos para se comprar a camisa daquela marca. Porque o mundo trata melhor quem se veste bem. Isso é verdade? É verdade, mas é mundo. É mundo. Então quando a gente olha, mas a pessoa não precisa se cuidar, claro, é lógico que ela precisa se cuidar. É lógico que ela precisa ter uma boa aparência, que ela precisa trabalhar, que ela precisa ter o seu sustento de cada dia. Mas é normal você conviver numa igreja em que a pessoa, ao ir ao culto, ela prefere não ir ao culto aquele dia porque ela não tem uma roupa que a fulana ou o fulano vai criticar? Isso é normal? Nós chegarmos nessa geração e a gente ter mais preocupação com o que nós estamos vestindo do que com o culto? A roupa me santifica? Querido, a nossa realidade, ela fica transitória. Eu transito entre a vontade de Deus e entre o que a propaganda do mundo moldou na minha mente. Só que a propaganda, ela é muito mais incisiva. Eu passo muito mais tempo recebendo a propaganda do que me alimentando das coisas do Senhor. E isso é o fim da igreja. Todas as instituições faliram. E a igreja também. Por que eu falo isso com dor? Porque chega para mim a notícia de que alguém que eu vi crescer na igreja não pode mais nem ouvir falar de Jesus. E as pessoas vão dizer assim, mas é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é. Alguns anos atrás, tinha uma música do grupo Logos, e ela falava sobre a volta de Jesus. E tinha um trechinho dela que ele dizia que ele queria muito ouvir o som da trombeta que abriria a possibilidade de um encontro triunfal e a possibilidade de rever amigos que um dia foram feitos irmãos. Não entra na minha cabeça nenhum daqueles amigos como desigrejado. Não entra. Porque como pode ser que alguém que um dia alimentou uma esperança maravilhosa de ter um encontro com Jesus, de repente ele trocou isso, ele abandonou isso, porque a existencialidade dele agora
É pegar o instrumento que ele toda a vida usou para bem dizer o nome do Senhor, e ele agora utiliza esse instrumento num barzinho, tocando música popular brasileira para as pessoas se divertirem. O problema dele é tocar música para as pessoas se divertirem? Não, não é esse o problema. Ele pode tocar música onde ele quiser. O problema é que Deus, para ele agora, não tem significado nenhum. Não sou eu que estou dizendo, é ele quem diz. Não faz sentido, querido. Não faz sentido. Nós precisamos rever a nossa vida como missionários, como pregadores, como igreja. Como igreja. É inconcebível uma igreja hoje moderna não ter escola bíblica. Não tem a mínima chance disso estar correto. Precisamos nos voltar para a palavra. Precisamos nos voltar para Deus. Precisamos ter temor do Senhor. Temor do Senhor.